turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui nós iremos dar continuidade ao nosso estudo de triângulos, parte 2. Iremos ver mediana e baricentro, altura e ortocentro, bissetriz interna e incentro, mediatriz e circuncentro. Me acompanhe. No estudo dos triângulos, vemos conceitos e aplicações de lados, vértices e ângulos. Porém, os triângulos apresentam outros elementos especiais, ditos notáveis, que são mediana, altura, bissetriz interna e mediatriz. Os pontos de interseção de elementos notáveis de mesma espécie dão origem a pontos notáveis, respectivamente, os elementos baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro. Mediana e baricentro. A mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem uma das extremidades em um dos vértices do triângulo e a outra extremidade no ponto médio do lado oposto. O triângulo possui 3 medianas. O ponto de interseção das 3 medianas é chamado de baricentro do triângulo. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Observe na imagem. O ponto P é o ponto médio do segmento AC, o ponto M é o ponto médio do segmento BC e o ponto N é o ponto médio do segmento AB. O ponto G é o baricentro deste triângulo. Os baricentros dividem a mediana na razão de 2 por 1, ou seja, a distância do baricentro até o vértice é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio, do lado oposto a esse vértice. Vamos tratar agora sobre a altura do triângulo e o seu ortocentro. A altura de um triângulo é o segmento de reta que tem uma das extremidades em um vértice do triângulo e a outra no lado oposto a esse vértice, sendo que é perpendicular a ele. As 3 alturas de um triângulo, os seus prolongamentos, se cruzam em um único ponto chamado de ortocentro. Observem este triângulo retângulo. Os lados AB e BC são os catetos e eles são perpendiculares entre si. Então, no triângulo, os catetos coincidem com as 2 alturas. Em um triângulo obtusângulo, o ortocentro está situado na região externa do triângulo. Nesse caso, encontramos o ortocentro através do prolongamento dos catetos. Vejamos agora a bissetriz interna e o seu incentro. Bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta que tem uma das extremidades em um vértice do triângulo e divide o ângulo desse vértice em 2 partes congruentes, e a outra extremidade pertence ao lado oposto. O triângulo possui 3 bissetrizes. As bissetrizes internas de um triângulo cruzam-se em um único ponto chamado incentro do triângulo. Vejamos a propriedade do incentro. Observem esta imagem. Se colocarmos a ponta seca do compasso no ponto I, com a abertura igual à distância a um dos lados do triângulo e traçarmos uma circunferência, esta tangencia os 3 lados. Vejamos agora a mediatriz e o circuncentro. A mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular ao segmento, que passa por seu ponto médio. Esta reta divide o segmento em 2 segmentos congruentes. A mediatriz de um triângulo é a mediatriz de cada lado desse triângulo. O ponto de interseção das 3 mediatrizes é chamado de circuncentro. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, isto é,
é o centro da circunferência que contém os 3 vértices do triângulo. Observem esta imagem. Se colocarmos a ponta seca do compasso no ponto O, com a abertura igual à distância a um dos vértices do triângulo, e traçarmos uma circunferência, esta passará pelos 3 vértices. Pois bem, pessoal, aqui termina mais uma aula sobre o estudo dos triângulos. Façam as atividades e qualquer dúvida me procurem. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.